A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Isso daí, essa passagem se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E neste devocional diário, eu quero meditar com vocês nessas palavras que Paulo usa para escrever aos Coríntios a sua primeira carta. Ele, logo após as saudações que ele já dá nessa carta à igreja daquele local, Paulo começa a exortar os irmãos sobre a unidade. Unidade no falar, unidade no pensar, em uma unidade tendo todos eles o mesmo propósito. Paulo está pedindo para aqueles irmãos, para que eles estivessem de acordo com a maneira de se expressar, de pensar. A principal razão era para que não houvesse nenhuma divisão entre eles. E essa passagem me fez pensar muito, muito mesmo, porque o que mais tem acontecido na igreja nos nossos dias é justamente um espírito de divisão. Se você pegar a mídia social hoje em dia, você tem nela uma possibilidade enorme de ver, ouvir, assistir pessoas, inclusive pregadores do mundo inteiro. Mas existem vários programas onde a finalidade é como se fosse para fazer uma fofoca gospel, como se fosse para fazer, não, meu posicionamento é diferente do seu. Queridos, nós temos que lembrar que nós vamos inclusive ver, não é apenas a mídia social, pessoas que não são pessoas de renome, não. Nós estamos vendo pastores, líderes que têm se levantado com esta finalidade. A palavra para isso é carnalidade. O diabo, eu acho que ele fica rindo, porque ele tem conseguido levar muitos cristãos para se colocarem abrindo esta brecha. E hoje eu queria meditar com vocês hoje, para que você peça a Deus olhar dentro do teu coração, ver se aí dentro há algum espírito de divisão, se você tem alguma coisa, algum irque contra alguém, para que você leve isso a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós todos fazemos parte de um único corpo, e este corpo é o corpo de Cristo. É justamente isso. Quando você está lendo o livro de João, nós vamos ver que ele estava intercedendo, Jesus está intercedendo não apenas para os apóstolos, ele estava intercedendo por aqueles que já o seguiam naquela época, mas diz a Bíblia que eles também estavam intercedendo por nós, o que creríamos nele no futuro, mesmo depois da sua partida. Então, quando você está lendo João, capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz assim: não peço apenas por esses, Jesus orando, ele está dizendo, eu não peço apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Também no próprio livro de João, no capítulo 17, versículo 23, está escrito: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Oh, meu Deus, como é importante a gente tá com isso na nossa mente. O mundo lá fora vai presenciar que nós somos de Jesus quando nós tivermos essa unidade. Eu sei, você vai dizer, mas são milhares e milhares de cristãos, não dá para todo mundo falar a mesma coisa. Se já não dá dentro de uma casa só com marido, esposa e filhos, quanto mais nessa quantidade enorme de pessoas. Mas você vai dizer, será que as pessoas não podem ter sua própria opinião? Será que essas pessoas vão ter que falar amém para tudo que se está sendo dito? Não é isso que nós estamos falando, queridos. Eu sei, existem várias denominações, mas aquilo que não é essencial,
aquilo que não é o principal para a nossa salvação, para a nossa vida diante de Deus, isso tudo se torna secundário. Você quer ver um exemplo? Algumas pessoas acham que os cristãos vão passar a tribulação. Outros não, outros acham que nós vamos ser arrebatados antes do início dos 7 anos de tribulação. Isto é essencial. Só é importante que você deva pensar o tempo todo. A Bíblia fala para a gente ser santo como santo é aquele que nos santifica. Então, o que nós precisamos pensar é ter dentro de nós, quer Jesus venha hoje através de uma morte inesperada, quer Jesus venha buscar a igreja não a noiva, pelo arrebatamento, não importa, nós precisamos estar vivendo de um modo digno, digno para agradá-lo. Por quê? Porque a igreja é dele, é de Cristo, o corpo é de Cristo. Então, que hoje você, colocando diante de Deus essa meditação, você pensando nesse devocional, você pare, não é para você olhar, mas aquele fala aquilo, aquele outro fala aquilo lá. Não, é para você olhar para dentro de você e perguntar para Deus: Senhor, no que eu tenho te desagradado? O que eu tenho feito ou falado que tem entristecido o teu espírito? O que tem na minha maneira de ser, na minha conduta, o que tem feito com que muitos de fora nem queiram entrar pela maneira como nós somos? Então, por que deste maná? Muito simples, para a gente repensar um pouco em tudo que nós temos sido, em tudo que nós temos falado, para a gente pensar que ou nós estamos ajuntando ou nós estamos espalhando, ou nós estamos agregando ou nós estamos difamando. Não tem meio termo. É claro que se for algo fundamental contra a palavra, isso daí não é uma questão de divisão, isso é uma questão de doutrina. É uma doutrina, está escrito, eu e você precisamos obedecer. O que eu estou dizendo são posições, opiniões, e é isso que muitas vezes deixa o Espírito de Deus triste, porque nós abrimos uma brecha e o diabo pode estar rindo da nossa maneira de estar tentando propagar, falar, ensinar a palavra de Deus. Fica a dica, é um alerta. Então vamos orar, mas com o nosso coração quebrantado, pedindo mesmo: Senhor, mostra, abre o nosso entendimento, traga, faça aparecer na nossa mente aquilo que tem entristecido o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, a primeira coisa que nós queremos te pedir, Pai, é perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos, Pai, viver para agradar o Senhor. Nós somos daqueles que querem agregar, que querem ajuntar, que querem propagar o teu reino, Pai. Então, retira de nós tudo aquilo que não te agrada, retira de nós um falar inconsequente, retira de nós, Pai, um julgamento prévio, e que nós possamos pensar sempre nisso, Pai. Está escrito, é um mandamento. Se é uma questão de opinião, se isso não é essencial, Senhor, que não seja isso, Pai, que venha nos desqualificar diante das pessoas. Eu oro em nome de Jesus, Pai, porque isso para esses últimos dias é realmente primordial. Que todos possam olhar e ver que nós somos um corpo único, um corpo com Cristo, fazendo a diferença, levando o bom perfume dele por onde a gente venha passar. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém? Fica com Deus, querido, que Deus te abençoe. E lembre-se, agregando, ajuntando e não espalhando. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.